O nosso irmão Cosme de Olinda e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram o programa Espírita, Espiritismo e Atualidade, Predições do Evangelho com Cosme de Olinda e Silva Almeida, apresentação na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Programa imperdível que nós convidamos você agora para nos acompanhar na reprodução aqui na nossa página Estação da Luz, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, a todos aqueles que nos acompanham em mais uma transmissão do programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Aqui, Cosme de Olinda, ao meu lado, a minha amiga, a companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né, os internautas que estão aqui nos acompanhando em mais um programa, né? É um prazer estar aqui. Com certeza, Silvia. Estamos ao vivo, né, Silvia? Estamos ao vivo, né, Cosme? Ao vivo. Bom, meu querido, temos aqui vários amigos já que estão aqui já conosco, né? E vamos aproveitar, então, para cumprimentá-los, né? Vamos lá. Com certeza. Nossa querida Kátia. Oi, Kátia. Boa tarde, querido Silvio Cosme. Aliás, boa noite, querido Silvio Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia, querida. Que bom que você está aqui, né? Nosso amigo também, João Santana, aqui conosco. Boa noite, João. Que bom que você está conosco. Nossa boa noite, João. Ângela Coutinho também. Boa noite, queridos amigos. Silvia, Cosme e demais irmãos del Espírita. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, querida, se Deus quiser, né? Nossa querida irmã Moadira Amara também. Boa noite, grupo. Muita luz. Boa noite, Moadira. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, querida. Bom, como todos sabem, né, e eu sempre gosto de repetir, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E, como tal, nós temos como hábito sempre iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores, os diretores da nossa web rádio, não é? Que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, eu vou pedir aqui ao meu querido amigo Cosme que faça por todos nós, né, nesse momento, a prece de abertura do programa dessa noite. Cosme, meu querido, por favor. Com todo prazer. Vou pedir também aos nossos amigos para nos acompanhar nessa prece inicial, para darmos o pontapé inicial à nossa jornada desta noite. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de todos nós nos reunirmos em seu nome para a transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Nós queremos o seu envolvimento, as suas vibrações mais positivas para todos aqueles nossos irmãos também que nos acompanharão posteriormente através do compartilhamento dessa transmissão. Que possamos ser bem intuídos, que possamos ser todos muito bem tratados nas nossas necessidades físicas, morais, espirituais, e que no final desse trabalho, Senhor, possamos estar com os nossos corações serenos, tranquilos, e que cada vez mais nós possamos, Senhor, sairmos para divulgar o seu evangelho de luz e de amor, através dos postulados dessa doutrina consoladora e esclarecedora, a doutrina dos Espíritos. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu acho que eu caí um pouquinho, mas já voltei. Bom, vamos Foi então... rápido. Foi rápido, ainda bem, né? Ainda bem. Bom, vamos agora aproveitar para ler um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, caiu para a nossa meditação desta noite o capítulo 17, Sede Perfeitos, né?
Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que lhe dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme, temos outros amigos que já chegaram, vamos cumprimentá-los agora. Nossa querida Mônica Tomás. Oi, Mônica, querida, boa noite a todos. Elaine Baima aqui conosco também, boa noite a todos. Nossa querida Eronides também aqui conosco. Boa noite, Civicós, boa noite a todos. Ótimo estudo, boa noite, querida. Eronides aqui nos dizendo, quase não consegui entrar com anúncios extensos que eu não consegui tirar. Conseguiu, afinal. Que bom, né, querida? Que bom que você conseguiu entrar aqui e está conosco, né? Bom, pessoal, hoje nós temos uma temática longa, não é, Cosme? E bastante interessante, né? Vou até colocar aqui uma colinha, né? Se ainda não coloquei, vejamos se eu tenho aqui. Exatamente, já está pronta aqui, eu vou começar a disponibilizar aqui embaixo. A nossa temática de hoje é sobre as predições, né, Cosme? As predições do Evangelho. E nós temos muitas coisas, né? Foram muitas as predições do Evangelho, e nós vamos tentar tratar um pouquinho, né? Algumas das principais, talvez, aqui na noite de hoje, não é isso, Cosme? Exatamente. O nosso tema de hoje é um tema que está na obra quinta da codificação, chamado A Gênese, os Milagres e as Predições, e no seu capítulo 17, da terceira parte desta obra. A Gênese, né, que trata da primeira parte, os milagres da segunda parte, e a terceira parte, as predições. Esse capítulo, né, que é o capítulo 17 e o capítulo 18, são dois capítulos muito bons. São capítulos que Kardec trabalha sobre essas predições que nós vamos encontrar dentro do Evangelho. O Novo Testamento, com várias colocações e encontros de Jesus, em que ele faz algumas previsões, né, em que ele comenta com os discípulos, né, situações que, por sinal, ocorrem. E a gente observa que são certeiras essas predições de Jesus. Exato. São muito certeiras. E o mais incoerente dessa situação é que a gente aborda, e o próprio mestre fala que aquele que é profeta, ele não é na sua terra. Exato. Porque muitos daqueles que o viram crescer, que conhecem a sua família, os seus irmãos, as suas irmãs, começaram a duvidar. E é uma coisa que, lamentavelmente, ainda está muito arraigada ao processo da evolução espiritual do ser humano. Normalmente, quando alguém se destaca um pouco mais, e, de uma certa forma, quando as pessoas veem esse sujeito, esse indivíduo, ele um pouco acima dos nossos propósitos, sejam eles intelectuais, morais, é muito comum que essas pessoas sofram críticas, né? Exato. E isso está, na realidade, associado à questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa infantilidade espiritual, que a gente não consegue dar valor àquelas pessoas, principalmente que conviveram conosco, que estiveram lado a lado em determinada fase das nossas existências. Por quê? Porque nós medimos esses companheiros de acordo com a nossa pequenez. Exato. E a gente não consegue suscitar algo superior para eles. E também, né, Cosme, eu acho que aí tem uma grande dose de inveja também, né?
Com certeza, né? totalmente. Totalmente. A inveja de não ter conseguido, né, se destacar Se como aquele destacar. outro, né, que de uma certa forma é igual a você, né? Tem a mesma origem, as mesmas condições, mas ele se destacou e você não. Então é mais fácil que você busque desvalorizá-lo, né? Busque desvalorizá-lo, minimizar, né, as suas qualidades, para que você não se sinta tão inferior, né? Então é uma coisa muito interessante. O interessante, como você falou, né, Cosme, porque isso é uma característica ainda hoje da humanidade, né? Jesus sofreu isso, né? Sofreu isso há mais de 2000 anos atrás, porque ele lá em Nazaré, né? Ele não conseguiu que fosse, né? Não foi acreditado, né? Os seus conterrâneos lá, o pessoal não acreditou nele, ficava falando, mas esse não é o filho do carpinteiro, esse não é o filho de Maria, irmão de fulano, de Beltrano, não sei o quê, tipo assim, por que ele é melhor, né? Ele estava aqui com a gente o tempo todo, por que ele está se destacando agora? Então era mais fácil, né? Era mais fácil tentar menosprezar, aliás, como ainda hoje, né? É mais fácil tentar menosprezar o valor da pessoa, tentar minimizar, né? Ou anular, né? Anular os seus méritos do que realmente se dobrar e reconhecer que ali tem alguém diferenciado, né? Alguém especial. O mais interessante, no sentido negativo dessa situação, é que seus próprios familiares também fizeram isso, Silvia. Porque naquela passagem lá de Mateus, que perguntam, como você retratou agora, né? Mas este não é o filho de Maria, né? Filho do carpinteiro, e este não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas. Olha, veja, vamos atentar para esses nomes. Jesus tinha irmãos, está lá no Evangelho de Mateus. Este não é o irmão de Tiago, de José, de Simão e Judas, e as suas irmãs não estão conosco? Ora, Silvia, a gente até pode dizer que o hebraico ele tinha algumas palavras que, na realidade, a gente pode entender que elas são homônimas no sentido, mas irmãos e irmãs eram sentidos completamente diferentes. E nesse contexto aí do Evangelho, são homens e mulheres. Tá? Então, a gente vai estudar uma coisa e a gente acaba prestando atenção em outras situações, porque sempre disseram que Jesus era filho único. Na verdade, né, Cosme, essa situação aí ainda eu considero ainda um pouco dúbia, né? Porque eles também costumavam chamar de irmãos o que a gente hoje chama de primos, né? Sim, sim. A gente hoje chama de primos. Então tem essa situação, a gente não pode afirmar aí, né, se efetivamente eram irmãos, né? Ou se eram irmãos no sentido que nós temos hoje, ou se eram primos, né? Porque ali, na verdade, era uma comunidade muito pequenininha, né? Nazaré era uma comunidade muito pequena, quase uma vila, né? E as pessoas eram meio que parentes, né? Eram todos assim meio que parentes. Então, eu acho que a gente ainda tem umas dúvidas nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas também nós temos que perguntar por que se Jesus teria sido filho único, né? Uma coisa que era absolutamente não usual na época, né? Não usual na época. Só para a gente contextualizar isso que você está falando, Silvia, de fato, eles chamavam, né, primos como irmãos. Só que tem um detalhe. A Maria de Cleófas, que era a irmã de Maria, Amélia Rodrigues, que a gente trabalha na Rádio Rio de Janeiro, lá no programa Jesus Sempre, ela comenta que, em textos de Amélia Rodrigues, que Tiago Menor, que era filho de Maria de Cleófas, Mateus, também filho de Maria de Cleófas, Tiago Menor era muito parecido com Jesus. E tanto que no dia da prisão do mestre, né, no Jardim das Oliveiras, perguntam se não era aquele Tiago Menor que era o Jesus. Porque, na realidade, imaginemos o seguinte, Maria, né, que tinha irmã, e sua irmã tinha um filho, e eram mais ou menos da mesma idade, né, que Jesus.
Então diziam abertamente que eles eram muito parecidos, um com o outro. Então veja que, na realidade, ali aparece, nessa passagem de Mateus, que eles estão falando aqui de Tiago, né? Não fala que é Tiago menor, mas não era esse seus irmãos Tiago, né? Mas e Mateus, que na realidade era Levi, não está ali nessa passagem. Ele eram irmãos, e Tiago menor e Mateus eram irmãos, e isso dito pela própria Amélia Rodrigues. Então vejamos que essas informações, apesar de elas não vão revelar absolutamente nada, e essas comunidades, como você mesmo falou, eram muito pequenas, porque as pessoas elas se conheciam e tinham um nível de familiaridade muito intenso, né? A gente vai observar que, com certeza, essas pessoas elas se conheciam. Agora, você tem que ver também o seguinte, Silvia, nós estamos falando de uma época, de 2.000 anos atrás, que não existia método contraceptivo. Não existia. Então, as pessoas, de uma certa forma, até para poder evitar certos tipos de situação, a própria gravidez, era muito difícil. Então, a gente está vivendo numa situação que eu acho que não envergonha absolutamente nada, Maria. Não, né? de jeito nenhum. Dela ter tido outros filhos e Jesus ter tido irmãos como uma pessoa comum, qualquer, né? Que esteve aqui entre nós e que viveu exatamente as mesmas situações. Embora tenha tirado de letra, porque era um espírito muito elevado, né? O mais elevado que já passou aqui entre nós, e conseguia, de uma certa forma, entender essas dificuldades que nós temos e que eles tinham também. Veja que Jesus não faz nenhum tipo de colocação negativa para a sua família. Ele vai procurar pregar em outros lugares em que a sua palavra era muito bem aceita. Então, ele não ficou... Veja que a gente não encontra no grupo apostólico, né, de Jesus alguém que diga que era irmão dele. Não se tem. E olha que a gente tem uma personagem que é Jesus muito estudada, não só por aqueles que se dizem religiosos, mas pesquisadores, exegetas, que com certeza, se já tivesse prova, já tinham falado, ó, tá aqui, a prova é essa, tem um papiro, tem alguma informação aqui que faz a associação. E não se tem exatamente isso. Então, não se sabe exatamente, e eu acho que nunca foi revelado, pelo menos que eu tenha conhecimento, que alguns dos irmãos de Jesus eram um dos seus discípulos. E é muito pelo contrário. Dizem que os seus irmãos não acreditavam nele. Não acreditavam. Tem uma passagem em Lucas que está aqui dentro desse capítulo, dentro dessa parte da Gênesis, que fala exatamente sobre isso. Que eles vão buscá-lo porque acharam que ele se perdera. Não sei se você leu aí. Louco. Estava louco. Né? Se perderam. Eles se perderam, estava louco, como se tivesse... como diziam que o Chico era aluado, né? Estava aluado, ele tá louco. E vejam que é uma situação realmente muito delicada, bem difícil. Então, a gente observa que, necessariamente, Jesus jamais fez qualquer comentário sobre isso. E ele encontrou outros companheiros valorosos, né? E que foi formar o seu colégio apostólico. Mas não se sabe efetivamente se algum deles era um dos seus irmãos. Muito pelo contrário, dizem que não. Seus irmãos não o seguiram dentro da sua doutrina, dentro daquilo que ele veio pregar. Um outro ponto, Cosme, com relação a essa questão de irmãos de Jesus, né, é que Jesus, no alto da cruz, a quem ele pede que cuide da mãe? A João Evangelista, né, Joãozinho. Né? E aí a gente pergunta, se ele tinha tantos outros irmãos, por que se preocupar em pedir a João que cuidasse de Maria, se Maria naturalmente teria outras filhas, outros filhos, né? E teria uma família numerosa. Então, eu acho que esse ponto específico, quando ele diz para João, né? Diz a Maria, é mulher, né? Considerando que a palavra mulher naquela época era muito respeitosa, significava senhora, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Quando ele pede que João fique com Maria, cuide de Maria, o que realmente aconteceu, né? Porque depois Maria se muda com João para Éfeso até ela desencarnar. Então, a gente fica pensando, né? Se realmente existiram outros irmãos, por quê, né? E outros irmãos, por que Jesus não teria, né? Teria se preocupado em pedir a João que cuidasse de Maria. Esse é um ponto, né? Mas essas coisas são irrelevantes, né? Realmente. Aí eu tenho uma justificativa.
Maria, ela sempre esteve dentro do Colégio Apostólico de Jesus. Ela era uma das pregadoras, apesar de ser mulher e de não estar concorrendo a cargo nenhum. As mulheres não concorreram a cargo nenhum no Colégio Apostólico de Jesus. Nem Elas não podia, eram né? reconhecidas. Elas não eram reconhecidas. Maria sempre esteve ao lado do filho, né, buscando, se preocupando com ele e sempre o ajudando. A sua missão, Jesus sabia que ela não terminaria ali, até porque, conforme você mesmo falou, Humberto de Campos relata lá naquela página maravilhosa do livro Boa Nova, né, que tem o nome de Maria, que é o último capítulo dessa obra, o trabalho que Maria exerce lá, né, na choupana da Bendita, né? Eu acho que é o nome é conhecida da como Santíssima, não? Não sei. Da Santíssima, isso. Santíssima. A choupana da Santíssima, que é a casa que Maria acolhia os deserdados da sociedade e atendia como Jesus. E o próprio João, que era, na realidade, fazia parte do seu grupo messiânico, ele sabia e entendia exatamente qual era a responsabilidade que eles tinham, porque a partir do momento que Jesus lhe entrega uma missão, né, João vai lá e vai executar. E veja o seguinte, os seus irmãos, né, Jesus, na hipótese de ter tido esses irmãos, e para mim, eu acho que isso foi uma coisa concreta, eles não acreditavam nisso. Eles não iam ficar, de uma certa forma, buscando para que Maria estivesse atendendo como Jesus, porque, de uma certa forma, eles se achavam que não podiam doar aquilo que eles não tinham. E as pessoas ali, Silva, dentro de um contexto histórico, elas viviam de uma situação muito ruim, muito difícil. Era um problema realmente muito complicado. As pessoas, elas pensavam na sua subsistência. Jesus, quando aparece, é um facho realmente de luz numa escuridão imensa. Porque as pessoas pensavam no que comer amanhã. Seria aquele amanhã. Ô, Cosme, como a gente costuma brincar hoje, né? Vende o almoço para comprar a janta, né? Exatamente. Então, desculpa, como é que a gente vai ajudar alguém? Que história é essa? Você tá louco. Por isso que diziam que Jesus era louco. Esse cara tá louco. Ele tá achando que a gente pode dar o quê? E quando, na realidade, não entendiam a mensagem do Cristo falando desse reino, a própria questão do reino, que é uma questão até hoje, nos dias atuais, as pessoas confundem isso, né? Nem os próprios apóstolos entendiam muito bem essa questão do reino de Deus, né? Não entendiam. Exatamente. Só que Jesus, para aqueles que ele escolheu como os seus discípulos diretos, eles foram, durante aqueles 3 anos de pregação, foram entendendo isso. E a gente pode aqui até ousar em dizer que esse entendimento final só se dá quando Jesus volta 3 dias depois da sua morte. Ah, sim, com certeza. Ali é a consumação, porque até então, tá ótimo, tá vivendo aquela epopeia, aquele movimento maravilhoso, muito famoso, conhecido, mas para que isso? Qual é a missão? Porque, às vezes, quando você não entende o que você está fazendo, você não dá muito valor a isso, então você fica meio perdido. E eu achava que, de uma certa forma, ali, naquele momento, quando Jesus é preso e crucificado, veja que todo mundo correu. Acabou o medo, acabou a coragem que eles tinham, né? E sumiram, e abandonaram o mestre. Apesar de mesmo Simão tendo dito que jamais faria dessa forma. Então, apenas para poder fechar, desse ponto de vista, eu acredito que João é o que acreditava, e João estava ali, né? Próximo a ele. Então, ele faz um pedido direto, até pela essa proximidade. Pode ser. Isso é um lado, né? É um lado que a gente analisa, né? Mas a gente vai se prolongar muito nesse ponto, porque tem muita coisa para conversar, né? Mas pensando sobre um outro ponto de vista também, Cosme, considerando como a mulher não tinha a menor independência sobre si mesma, né? A partir do momento em que Maria, né, ela era viúva. Isso. Depois seu filho desencarna, né? Naturalmente, quem deveria cuidar dela e mandar nela, né, nos parâmetros da época, seriam outros filhos homens que ela tivesse. Então, eu acho que mesmo que ela quisesse ir com João para Éfeso, se ela tivesse outros filhos, eles não permitiriam, entendeu? São elucubrações que a gente vai fazendo assim, né? Mas que a gente efetivamente não pode ter nenhuma certeza, né, com relação ao ponto.
Vamos comentar outras pessoas que chegaram, Cosme. Nossa Sim, querida vamos. Magali chegou também. Boa noite, Silvio Cosme. Um ótimo Boa estudo a noite, todos. querida Magali. Boa noite, querida. A Eronide está nos falando aqui, quando eu falei a questão da inveja. Da inveja é triste, que é ver o estrago de tudo que nos leva para cima. Com certeza, né? Com certeza é uma coisa muito triste. Esse sentimento é muito triste. A Maria da Glória também já chegou aqui. Boa noite, Glória. Que bom que você está aqui. Boa noite, Glorinha, querida amiga. A Moniquinha também está falando. O mestre sabia que, junto a João, ela continuaria a sua missão. Sim, o que não aconteceria com os outros filhos, né? Muito provavelmente também esse fato. Mas a gente sempre fica na dúvida, né, Mônica? Eles teriam deixado, né? Teriam deixado que ela fizesse, que ela mandasse na sua própria vida. Não, eu vou e ninguém manda em mim, será? Deixariam, naquela época, eu acho bem difícil, né? Bem difícil. Então, aí por aí que eu fico, às vezes, pensando, né? Ligando um ponto ao outro, que talvez realmente. E isso não é nada também de muito excepcional, né? Porque nós sabemos, né, que Isabel, né, a mãe de João Batista, também não só teve um filho, né? Só teve também um filho. E como ela, pode ser que Maria, depois de Jesus, não tenha tido mais nenhum, tenha ficado estéril. Mas Isabel, aí eu vou entrar. Isabel já era idosa, aquela coisa toda e tal. Exatamente. Isabel era idosa. E tinha uma missão. Né? A missão dela era conceber o precursor de Jesus. Pois é, são coisas, a gente puxa um lado aqui, por isso que a gente não chega a conclusão nenhuma. Com relação eu gosto muito de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisa, acho que a pesquisa é importante, dá sustentação que a gente, de uma certa forma, acredita, a gente observa. Eu acho que, tendo ou não tendo, não desmerece em nada a missão do mestre e a vida de Maria. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Mas aí, quando a gente está falando aqui das predições, né, talvez Jesus previu, né, a sua morte, né, a sua morte e paixão. Sim. Também que ele falou e os apóstolos não queriam aceitar aquilo. E pegando aquele gancho, né, Cosme, que você disse que na hora que Jesus foi preso, todo mundo se mandou, né? Exceto João, né? Houve aquela debandada geral. E a importância, eu sempre considero importantíssima, era importante que aquilo acontecesse. Precisava acontecer, porque a única maneira, né, como você falou, os apóstolos ouviam aquilo, estavam junto de Jesus, mas a ficha deles não tinha caído ainda. Eu acho que a ficha deles só caiu da missão que lhes havia sido confiada por Jesus no momento em que Jesus volta, né? Após aquele suplício todo, Jesus aparece para eles, né, vivo, né, ali, no entender dele, ressuscitado, quando nós sabemos que não, que era Jesus, se materializou, né, como espírito desencarnado. Jesus apareceu para ele e, pela sua vontade, ele se materializou, ficou tangível, inclusive, naquela situação lá com Tomé, né, no cenáculo, que Tomé veio e tocou a sua ferida no flanco, aquela coisa toda. Então, é muito interessante quando a gente coloca isso, e eu considero que era imprescindível, né, que Jesus passasse por aquilo, né, para que ninguém duvidasse que ele efetivamente havia sucumbido a todo aquele tormento, né? Todo aquele tormento, e depois de ter sucumbido todo aquele tormento, ele havia retornado vivo, como ele disse diversas vezes que voltaria, né? Então, aí, esse capítulo fala sobre isso. Alguns vão avisar Jesus que era para ele sair de Jerusalém, porque os fariseus e os sacerdotes o prenderiam. Vão avisar. Mas ele... está aí nesse capítulo. Mas ele diz o seguinte, não, para que se cumpra aquilo que foi falado pelos profetas, predito pelos profetas, é necessário que o Filho do Homem seja preso, julgado, condenado, mas que ele retorne 3 dias depois. E é isso que as pessoas ouviam, mas não entendiam. Vai voltar como 3 dias depois se ele está morto? Exatamente. E é exatamente que eu acho que a gente tem que refletir, que esta Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa é, na realidade, o grande momento para o cristão. Todos nós cristãos, dentro das suas correntes diversas que existem. Porque é Jesus informando que, verdadeiramente, não existe a morte, do ponto de vista espiritual. Nós não morremos. E ele prova isso. E ele sempre diz: o Filho do Homem será julgado, condenado, né? Escarrarão na sua cara, farão tudo, o açoitarão, e 3 dias depois, e o matarão. 3 dias depois, ele retornará.
Só que as pessoas parece que não entendiam muito. Como é que vai retornar? Existe, exatamente... inclusive Lucas, né? Em Lucas 18, versículos 38 e 34, fala justamente disso. Mas eles não compreenderam nada daquilo. Não compreenderam, porque entrava pelo ouvido e saia pelo outro. Não entendia, ninguém entendia nada. Não entendiam o que Jesus lhes dizia. Exatamente. Não entendia, não dá para entender. Né? Como? Vou retornar como? Da mesma forma que numa outra situação, né, com Nicodemos, né, que Deus não entendia como é que o homem vai nascer de novo, né? Vai entrar no ventre de sua mãe depois de velho e nascer de novo. É aquelas coisas que Jesus falava e o homem eles não entendiam, né? Pela época. Né? Porque era algo assim, porque foi uma situação muito complicada. Jesus foi condenado de uma maneira assim, muito agressiva, né? Uma morte bastante... a crucificação, né, Silvia, não era feita para qualquer pessoa. Era para aqueles ladrões que não tinham mais jeito. Não era qualquer um que era crucificado. E eles deram a condenação pior para Jesus, que nada fizeram. Exato. Então, isso mexeu demais com todo mundo. Mexeu demais. Só que as pessoas ouviram o que ele falou, mas não entenderam. Vai voltar como 3 dias depois? E aí ele retorna. Exato. E retorna, Silvia, a gente sabe muito bem, né, pelo próprio Atos dos Apóstolos, naquela vivência que Jesus vai aparecendo ali, a partir desse momento que ele aparece para Maria de Magdala, ele vai aparecer por cerca de 10, 11 vezes. Né? A gente observa isso aí nos Atos dos Apóstolos, né? Começa dentro dessa paixão, né? Que quando ele retorna, as aparições já começam a partir daí. No livro A Gênesis, estão todas essas aparições, né, marcadas aí dentro. E o que a gente percebe? Que eu acho que é importante que a gente está comentando aqui. Dentro desse processo de predição, o mestre não ficou apenas nessa predição da sua morte. Ele previu que o Templo de Jerusalém, que era algo maravilhoso, né, que eles achavam suntuoso, né? Com orgulho dos judeus, da nação, exatamente, que aquilo não ficaria pedra sobre pedra. Não, mas isso aqui, olha, é maravilhoso. Ó. Pois vocês estão observando essa lindeza, isso aí não vai formar pedra sobre pedra. E a gente tem essa consumação dessa predição de Jesus no ano 70, quando o general Tito, né, ele vai e ele fala, né, vossos filhos, né, com as vossas famílias ficarão sitiados. E Tito faz exatamente isso. Exatamente. Ele isola os judeus lá dentro, vamos deixar eles morrerem aí de fome. De fome, E aí, imagina, não tinha água, não tinha comida, e os mortos ali dentro fedendo, como é que ia ser isso? E aí eles se rendem. Não tem como, o cerco a Jerusalém é isso. E realmente acaba, e manda destruir tudo. Agora, uma coisa importante também, a gente que acompanha esses acontecimentos, né, que estão aí nas predições. Esse templo de Salomão já é o segundo, tá? Não é o primeiro. O primeiro foi destruído lá atrás, né? Por Nabucodonosor. Exato. Né? Lá, que é o rei dos babilônios, né? Ele já tinha destruído, entrou e destruiu tudo, ó. Vai ficar. Eles depois que quando Ciro resgata os judeus, né? O Ciro persa resgata os judeus, né? Da Babilônia, né? E resgata, dá liberdade para eles, né? Que se encontravam lá na Síria. Então, aí sim, que eles também foram escravos dos assírios. Então, é aí, porque teve aquela divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, e aí as 12 tribos se separaram. E só depois que aí os profetas, né, que vão pedir para que esse templo seja reconstruído, que é esse templo que vai ser destruído no ano 70. No ano 70. E aí a gente tem Esdras, né, que é um dos grandes profetas, que é que vai incentivar, né, os responsáveis judeus para que seja reconstruído. Ó, se a gente não reconstruir esse templo, a gente não vai voltar a ser grande. É melhor reconstruir. E aí Tito veio e acaba de novo com o segundo templo em 70, nessa era aí de Jesus.
E que é bem Exatamente, interessante a história. interessante isso, né? Ele fala, né, o Cosme, ele diz exatamente, ele diz o seguinte: quando virdes um exército, né? Isso está em Lucas 21, versículos 20 a 24. Ele diz assim, quando virdes um exército cercar Jerusalém, sabei que a desolação está próxima. Ou seja, já era, foi né? muito difícil, hein? E foi complicado. Foi muito complicado. Exatamente. Então, que aqueles que estão na Judéia, né, lá, fujam para as montanhas. Que aqueles que estiverem no meio dela se retirem e não entrem nela, ou seja, não entrem em Jerusalém. Né? Exatamente, porque... Os que estiverem na região ao redor, ou seja, tem que fugir de Jerusalém. Porque as pessoas começaram a se matar para comer, Silvia. Imagina isso. Imagina, né? Isso tá na predição. Terrível, terrível, né? E ele diz, eles passarão pelo fio da espada, serão levados em cativeiro. Quem não fosse assassinado seria levado em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada sobre os pés dos gentios. Olha só, dos gentios, eram os romanos, né? Sim. Será calcada sobre os pés dos gentios até que o tempo das nações tenha se cumprido. Jesus falou exatamente tudo direitinho que ia acontecer. Outra predição muito interessante é quando ele fala da perseguição, né? Da perseguição que os seus apóstolos sofreriam. Sim, né? sim. A perseguição aos apóstolos. Também é um outro ponto muito interessante, quando Jesus aborda, né? Dizendo, guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, vos farão açoitar nas suas sinagogas, e por minha causa sereis apresentados aos governadores e ao reis, que para lhes servir de testemunha, bem como as nações. Ele diz tudo, né? Sereis traídos e entregues aos magistrados, todas as coisas, né? Jesus tem fala uma passagem aí dessas predições, se você está lendo, que eu gosto muito, que é vossos filhos profetizarão. Exato. E eu vejo muito, entendo com essa forma de profetizar, que é a questão da mediunidade. Mediunidade, com certeza, com certeza. Mediunidade pura. Porque, Exato. na realidade, né, a mediunidade ela estará aberta para todos. Né? O médium, na realidade, é um profeta, e os profetas eram médios. Né? Exato. Tinham a capacidade de prever, de visualizar, de dar informações, né, daquilo que aconteceria, daquilo que ocorreria, dentro daqueles quadros que eles tinham. Né? Então, eu vejo que os médios hoje são os continuadores desses profetas para poder entregar à humanidade, né, as respostas para que ela, de uma certa forma, consiga resgatar desses valores morais que é a grande crise da sociedade. Exato. Nós temos uma grande crise moral e ética. Hoje eu estava escrevendo um texto sobre isso, falando sobre essa questão do cristão no mundo, da questão da crise moral e ética que nós vivemos. Chega para nós grandes informações, elas são céleres, ou seja, muito rápidas, elas vêm num volume hoje muito intenso que as pessoas ficam sem saber o que fazer com tanta informação. O que eu faço? O processo da religião, ele também atua da mesma forma. São várias igrejas, várias doutrinas, várias informações, é uma mexida assim tão grande que, às vezes, o indivíduo ele não sabe onde ele está. E assim, Silvia, a gente até pode dizer, algumas pessoas começam a renegar a religião, embora não sejam pessoas que não têm religião. Porque a religião não é só você frequentar um templo, mas sim você ter amor a Deus, você ter respeito pelo outro. E isso ela é ser religioso. Né, o Cosme, para te edificar como ser humano, né? Exatamente, isso é ser religioso. Eu sou religioso também, porque eu vou num templo. Não é isso. Não é isso. O Cosme, isso também, essa parte das religiões também é uma das predições, né? É uma das profecias. Porque você estava falando a questão do... só para pegar a questão dos vossos filhos profetizarão, né? Profetizarão. Tem um finalzinho que o Kardec coloca o seguinte aqui, que isso, né, é o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade.
né? Uhum. E presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições, e em consequência da manifestação universal dos espíritos, uma vez que sem os espíritos não haveria médiuns. Conforme está dito, isso acontecerá nos últimos tempos, né? Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à sua regeneração, devemos entender essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que chega ao fim. Está no Evangelho, né, o capítulo 21. E aí, com relação a isso que está falando das religiões, né, é uma outra predição, né, que Jesus fez quando ele diz um só rebanho e um só pastor. Só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente, né, ele diz, ainda tem outras ovelhas, né, que não são deste aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Está em João, capítulo 10, versículo 16. E aí tem aqui escrito o seguinte, Kardec nos coloca, por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única, mas como essa unificação poderá ser efetuada? Como vai acontecer isso? Né? Uhum. Então, ele fala, isso parece difícil se considerarmos as diferenças, né, que existem entre as religiões, o antagonismo que elas fomentam entre os seus adeptos, a sua obstinação em se acreditarem com a apóstolo da verdade. Todos querem a unidade, mas cada um se lisonjeia com essa sua própria unidade, né? E aí ele Kardec vai questionando essa situação, mas é óbvio, né, que em virtude de todas as outras predições de Jesus, um dia virá, né? Um dia virá em que nós atingiremos essa unidade de vistas, né, que Jesus predisse. Acredito eu que seja no planeta já regenerado, né, Cosmo? Que já... Eu vejo isso, Silvio, eu encaro. Minha reflexão é que, por exemplo, a doutrina espírita, que para nós é o Consolador Prometido, ela nos traz uma mensagem que é universal. Ela não está segregada para o movimento espírita, nem é excludente dos demais. Exato. Ela traz verdades, por exemplo, que o homem é muito mais do que um corpo material. Ele tem um espírito e um perispírito. Ele traz verdades que, essencialmente, nos dá a possibilidade de que todos nós temos uma vida que é originária do plano espiritual. Nós ainda não entendemos isso. Exato. Essa situação que o Espiritismo nos traz, eu digo, nem mesmo os espíritas, tá? Muita dificuldade para entendermos que nós não somos daqui. Exato. Nós não somos da Terra, nós somos do espaço, do plano espiritual, e para lá nós retornaremos. Então, quando nós entendemos que, essencialmente, nós estamos aqui para poder passar pelas dificuldades, os aprendizados que nós estamos colocando em prática daquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, eu acho que vai ficar mais fácil. Por quê? Porque a gente dá um valor muito grande a tudo que aqui está. Não é que a gente tem que desmerecer, não é isso. Mas a gente não tem que colocar à frente de tudo. Porque é tudo para mim, é tudo para minha família, é tudo para aquelas pessoas que eu amo e é nada para os demais. E não é isso. Um mesmo pastor, né? Um mesmo rebanho. Não existe essa questão de separação para o Cristo. Né? O Cristo é o mesmo, né? Espírito amoroso para todos. Exatamente. Embora que tenham concepções diferentes para se chegar à divindade, a Deus. Eu, particularmente, penso que seria quando isso acontecerá? Quando o entendimento da lei do amor, da lei do respeito ao próximo, e isso vai ser, essencialmente, a orientação de Jesus. Nós estaremos vivenciando uma era de uma mesma religião. Porque você pode professar a religião que você quiser, mas se você tiver amor a Deus, e se você, essencialmente, respeitar o outro, você estará vivenciando os ensinamentos de Jesus. Que Jesus foi para nós esse atalho. Ama a Deus e ama o próximo. Todas as leis, né? Toda a lei e os profetas estarão contidos aí dentro. Então, eu acho que o Espiritismo nos traz exatamente essas orientações, né?
sobre a questão das leis divinas, que nós não devemos transgredi-las, que nós devemos vivenciar dia a dia, que isso nos dará mais possibilidade para a gente conseguir essa felicidade que a gente tanto almeja nesse momento que nós aqui nos encontramos. Então, essas leis, elas não são nossas, elas são para todos. Então, quando todos entenderem isso, eu acho que nós estaremos vivendo o mesmo rebanho para o mesmo pastor. Na verdade, né, Cosme, eu acho o seguinte, essa questão, essa unicidade, né, não vai haver assim, uma religião. A religião vai ser o amor, né? Sim. As pessoas se amarem, realmente se respeitarem, se estimarem. Quem está em cima não querer massacrar quem está embaixo, mas estender a mão para trazer aquele que está embaixo para cima, né? E um se ajudando, né? As pessoas se ajudando mutuamente, se respeitando, sobretudo. Então, eu acho que é a religião do amor que nós teremos, né? Não será a religião A, B ou C, mas a religião do amor. Outro ponto interessante das predições, Cosme, que você até já de uma certa forma comentou, é a questão da anunciação do Consolador, né? Do Consolador prometido por Jesus. E é muito interessante, né? Quando ele diz, se me amais, eu adoro essa passagem, se me amais, guardais os meus mandamentos, né? E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, né? Que este mundo não pode receber, porque não vê, mas vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco e porque estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Né? Está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Isso é lindíssimo, né? Se me amais, guardais os meus ensinamentos. Eu adoro isso, né? Porque a gente fala tanto, né? Fala tanto que ama Jesus, mas a gente tem tanta dificuldade de guardar os ensinamentos de Jesus, né? É amar, né? Amar os inimigos, né? Perdoar 70 vezes 7. E a gente diz que ama Jesus. Eu acho interessante isso. Você ama Jesus? Ah, eu amo Jesus. Mas Jesus falou, se me amar, guardar os meus ensinamentos. E aí? Como é que fica esse amor, né? É bastante interessante. Essa parte, eu acho que tem aquela música do John Lennon, Imagine, é uma música que ela fecha bem isso. O poeta, né, o músico inglês, ele fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre a questão do amor, né? Um mundo melhor que nós podemos imaginar. Um mundo sem guerras, sem fronteiras, um mundo onde, na realidade, só existe a fraternidade. O John Lennon, com certeza, ele estava exemplificando o amor que ele tinha, que ele entendia que era esse mundo numa única religião, conforme você mesmo falou, é o amor. Esse amor tão anunciado, né, por Jesus e que, de fato, ele pede que seja a sua orientação máxima para nós amarmos a Deus e ao próximo. E dentro dessas predições, Silvia, que esse capítulo 17 ele é bem rico, mas a gente não pode não mencionar o último capítulo 18. Dessa obra, a Gênesis, que é o capítulo 18, que fala sobre geração nova, né? Os tempos são chegados, né? Os tempos são chegados. E aí, esse capítulo ele divide em dois itens, né? Geração nova e os tempos são chegados, não é isso? Exato. Então, também o Kardec, você veja o seguinte, a capacidade do Kardec de imaginar isso, porque isso não foi ditado por espírito nenhum. Isso é o próprio Kardec cunhando da sua própria inteligência essas informações tais como ele entendia que deveria acontecer. E, de fato, se a gente observar os próprios benfeitores espirituais, nos informa que o mundo atravessa um momento em que alguns espíritos novos que estão chegando vêm com a missão de melhorar, ou seja, botar oxigênio, né, Silvia? Oxigenar a coisa, né? Gás carbônico e botar oxigênio. Porque o negócio aqui está ficando difícil. E eles vêm com esse oxigênio novo para poder nos explicar. E a gente observa isso no dia a dia. Quando crianças rejeitam comer carne,
quando crianças detestam instrumentos belicosos, como armas, instrumentos que, de uma certa forma, não querem que faça parte dos objetos de brincadeira, de entretenimento. Quando a gente observa que crianças, a gente falou aqui outro dia sobre evangelização, cobram seus pais para levarem para a educação, para a evangelização. Isso tudo, no passado, isso era muito difícil, mas hoje, esses espíritos, com certeza, reencarnando aqui, espíritos com missões valorosas, é a geração nova que vai o quê? Modificar, alavancar esse processo de modificação do planeta. Com certeza. Exato. Aqui no capítulo 18, Cosmo, tem uma colocação de Kardec muito interessante, de 23, né? O item 23. Ele diz: não é o espiritismo que cria essa renovação social, é a maturidade da humanidade. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Nós precisamos nos renovar, né? Porque a gente já não aguenta, né? Muitas pessoas já não aguentam mais, né? Tanta dor, a gente precisa de paz, né? Tem até uma música que eu acho que é do Carlinhos Conceição, né? Que ele fala isso, é a paz pela paz, a gente já não aguenta. Então, muitos de nós já não suportam mais ver, né, essas brigas, essas contendas, essas coisas. A gente fica ainda muito chocado. Você vê que a guerra lá da Rússia, né? A gente fica assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer ainda nos dias de hoje, né? Os homens ainda não serem capazes de sentar numa mesa e resolver suas questões, precisam ainda resolver as suas diferenças de uma forma tão acelvajada, né? Então, acho que esse ponto que nós vamos chegar, né, de não aceitar mais esse tipo de comportamento, né? Não aceitar de forma nenhuma. Não só essa forma de totalitarismo, mas a gente observa também que alguns países vivem sobre ameaças de governos totalitários. Você veja que aqui no Brasil, nós temos hoje, nesse momento, minha mulher estava conversando comigo, que nós temos refugiados afegãos aqui, em pleno aeroporto internacional, famílias que fugiram de lá porque o Talibã, né, entrou no país e o país ficou completamente desestruturado, desabastecido, desprotegido daqueles que estavam ali, de uma certa forma, né, tentando defendê-los, entre aspas, né, defendê-los, entre aspas, que defendiam o interesse também desses mais, de uma certa forma, mais belicosos. Exato. Então, eu fico imaginando, Silvia, como essas famílias, esses nossos irmãos, chegam na nossa terra, que é uma terra, graças a Deus, ainda a gente pode dizer que é uma terra de paz, e a gente aqui fica observando isso, eu não vejo movimento para poder porque nós temos que ter alguma coisa para poder direcionar esses são nossos irmãos. O Brasil, a gente não é um país rico, isso é verdade, não é um país rico, mas é um país que tem solo, é um país que, na realidade, a gente pode, de uma certa forma, direcionar essa mão de obra, que ali tem médicos, professores, cientistas, estão refugiados. Será que não podem ajudar a entrar dentro de um processo de ajuda dentro do nosso Estado, dentro da nossa civilização aqui, nós que nos dizemos civilizados? Porque me dói muito, Silvia, quando eu vejo que tem crianças. Eles estão em barracas aqui, dentro desse nosso estado, que é um estado pequeno, mas é um estado que tem uma grande luminosidade no sentido de que tudo que acontece aqui sai para o mundo. Sai para o mundo. Então, eu acho que a sociedade civil, ela vai se mexer, vai auxiliar, como sempre auxilia, ajuda, né? Mas é necessário que haja alguma situação para que esses nossos companheiros, esses nossos irmãos, eles sejam atendidos e direcionados para algo melhor. Porque eles estão aí já há algumas semanas e fizeram um cercado. Fizeram um cercado para eles no aeroporto. Então, é um negócio que me deixa realmente... mas a gente tem a nossa miséria aqui. Gente, nós temos capacidade aqui no Brasil
de absorver todos esses, porque a Terra é muito grande, há lugares que eles podem doar em termos de trabalho, né? Você entra com trabalho, eles entram com trabalho e vão fazer alguma coisa, uma cidade, alguma coisa que possa trazer, porque tem médicos ali, né? Podem ir para o interior, de repente, tratar deles, tratar daqueles que estão no interior também, que a gente tem uma dificuldade, né? Para poder encontrar assistência lá. Há necessidade de se fazer alguma coisa. Eu fico realmente, às vezes, pensando sobre tudo isso, e a gente precisa se condoer, ter a compaixão pelo outro, sentir a dor alheia, para a gente poder, de uma certa forma, transformar essa nossa humanidade. Exato. Cosme, a gente está aqui no finalzinho, mas a respeito disso, né, dessa situação, né, Kardec faz umas colocações aqui interessantes com relação à diferença das pessoas que ainda estão aqui, né? Ele diz, dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isso não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Porém, muitos têm por intuição o germe das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão com solicitude o impulso da maioria. Né? Aí ele fala nos refratários, né? Naqueles que ainda insistem em permanecer na mesma maneira, com a mesma visão egoísta. Né? Ele fala, entretanto, existem aqueles que são, por natureza, refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que seguramente não se reunirão jamais, pelo menos nessa existência. Uns de boa fé, por convicção, outros por interesse. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado de coisas atual. Então, são muitas coisas que ele vai colocando, né? Muita coisa que ele vai colocando, e diz aqui, também no finalzinho, antes dele entrar naquela parte, acho que ele fala da nova geração, ele diz, o número dos retardatários, né, ainda é grande, sem dúvida. Mas o que eles podem contra a onda que se eleva, se não jogar-lhes algumas pedras? Essa onda é a geração que surge. Isso que você falou das crianças e tudo mais, né? Essa onda é a geração que surge, enquanto que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a grandes passos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Há, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a luta do passado decrépito, caindo em frangalhos, contra o futuro juvenil, né? Da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, uma vez que os tempos determinados por ele são chegados, né? Isso nos dá muita fé, né, Cosme? Isso nos dá muita fé com relação à regeneração da humanidade, com relação a uma humanidade mais fraterna, né? Mais unida, mais preocupada com os seus semelhantes. Né? Então, todas essas predições de Jesus são maravilhosas, e a certeza que nós temos, né, em virtude das outras que já se cumpriram, é que essa também, com certeza, irá se cumprir. Né? Eu gosto muito do Kardec nesse capítulo, dessa parte, né, da Gênesis, porque ele observa exatamente isso, que aqueles que não se coadunarem com o pensamento, com as atitudes, desse mundo que está se melhorando, se modificando, passando de expiações e provas para um mundo de regeneração, não poderão aqui ficar, porque a sua sintonia será diferente. E aí esses que chegam, né, eles vão dar esse direcionamento. E é de verdade. Às vezes vai precisar o oxigênio realmente entrar para poder se modificar tudo isso. Mas, exatamente, com certeza, é um grande capítulo, esse capítulo da Gênesis. Maravilhoso, maravilhoso. Vou falar aqui rapidamente, né, que só nos resta um minutinho, falar rapidamente dos irmãos que chegaram depois. A Alessandra, né? A Alessandra também, que chegou aqui, já tem algum tempo. Boa noite a todos, feliz domingo, gratidão. Elaine Banha nos falando aqui de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 41. Ela fala da regra áurea, né? Fala que o amor ao próximo como a si mesmo já era conhecido de povos em séculos antes de Cristo,
embora bem pouco praticado, como hoje, né? A Tatiana Lima, que também chegou aqui. Boa noite, Tatiana. O João Santana nos colocando excelente estudo, como sempre. A Moadira, boa semana a todos. A Ângela falando da questão dos nossos irmãos afegãos, né? O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também está cheio de irmãos afegãos dormindo no chão do saguão. Muito triste. João Santana, boa noite, ótima semana. A Ângela nos falando também, gratidão por mais uma noite de esclarecimentos, tenhamos uma excelente semana, que assim seja, querida. A Kátia Moreno também, uma semana de paz e luz a todos. Bom, antes de nós nos despedirmos, né, vamos então fazer a nossa prece, né, Cosme? Agradecendo a Deus por mais uma noite de estudos, né? E confraternização aqui com os nossos irmãos de ideal. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, médico de todos os médicos. Muito te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudos e reflexões espíritas. Aproveitamos esta noite para pedir o seu amparo, a sua proteção para os nossos irmãos que estão em sofrimento, os nossos irmãos que estão abrigados em nossos aeroportos. Que o Senhor possa dar a eles um direcionamento para as suas vidas e que todos possam encontrar um recanto de paz e tranquilidade onde possam se abrigar e criar suas famílias. Permita, Senhor, que todos nós estejamos aqui reunidos na próxima semana para mais os momentos de estudo e reflexão. Muito obrigada a todos, não é? Que assim seja. Bom, queridos, boa noite para vocês, boa noite, Cosme, boa noite a todos os amigos, né? E até a próxima semana. Semana que vem é dia da eleição, nós voltamos daqui a 15 dias, então. Ah, sim, exatamente, né? Temos a eleição aí, a gente não sabe como as coisas vão ficar meio confusas, pode ser meio agitadas em virtude das eleições, então nós vamos retornar, né? No próximo domingo, que é o dia 30, né? Dia das eleições, nós não teremos. Então, voltaremos apenas no domingo, dia 6 de novembro, né, Cosme? Que é o primeiro domingo de novembro, né? Sem contar o próximo, né? A Ironides está aqui nos colocando, vejamos aqui. Tenham todos uma ótima semana. Mônica Tomás também. Gratidão, Silvinho e Cosme, por mais essa noite de tanta luz com esse estudo. Que tenhamos uma semana de muita paz. Sim, que assim seja, querida. Que todos nós tenhamos uma semana de muita paz e que no próximo domingo o melhor seja feito para o nosso Brasil, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Cosme. Tchau, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, Silvia. Tchau. Boa semana. Semana de paz. Semana de muita paz, sim, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.